É uma honra, um prazer estar aqui nessa noite hoje para nós refletirmos em relação aos ensinamentos do nosso Mestre Cristo, para que nossas lutas diárias sejam cada vez menos difíceis, cada vez mais próximo à progressão espiritual que nós viemos buscar, porque é para isso que serve a reencarnação. E no tema de hoje é: não vos cuidei, pois não vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. E a primeiro momento, gostaria de lembrar que essa passagem está disposta no Evangelho de Cristo segundo Mateus, apóstolo Mateus, aquele que foi cobrador de impostos, que era o estudado, que era o apóstolo, o discípulo no momento mais rico. E ele está disposto no capítulo 10, versículo 34. E esse capítulo é importante que nós percebermos que ele inicia-se com a seguinte mensagem: Cristo chama os 12 discípulos a ter com ele e dá aos discípulos autoridade. A autoridade esta sobre os espíritos impuros e a autoridade para curar os feridos. Isso é o primeiro versículo dele. Então nós partimos a nossa reflexão disso. E para nos auxiliar ainda mais a tirar o espírito da letra, nós utilizaremos de 5 princípios básicos que é preciso que nós introjetemos em nós enquanto espíritas, que são Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Que é Deus, na verdade, né? Não se usa o artigo. Que é Deus? A respeito da imortalidade da alma, que é o outro princípio extremamente importante. A reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos e a elevação espiritual. Porque estes princípios espíritas nos auxiliará e muito a interpretar da melhor forma possível esta passagem. E esta passagem, como foi dito, ela foi proferida para os discípulos, para os 12 discípulos. E antes dessa passagem, há outras que merecem destaque, que é quando o nosso querido Mestre Jesus Cristo nos avisa: vos colocarei como ovelhas em meio a lobos. Portanto, sedes mansos como pombas e astutos como serpentes. Então, essa passagem, este início, porque nosso Mestre Cristo, ele nos ensina assim. Ele vai passando um ensinamento, aí depois o outro, e vai aumentando o nível de dificuldade, até que chega a passagem que agora nós estamos estudando. E antes dela, também há que ele fala que nós devemos confessar o nome dele aos homens, para que ele confesse-nos perante Deus. E disso nos trará consequências. E quais consequências? Esta, de que não vos cuideis, pois não vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, o que devemos esperar? O que estava envolto daquela situação? O que estava envolto deste ensinamento? Este ensinamento começa primeiramente com uma resposta: não vos cuideis. Ou seja, para que nós não ansiemos
E há uma outra passagem que é de extrema importância, que é bem similar a essa que nós estamos estudando, que fala: não vos cuideis, pois não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O sentido dessas frases são bem semelhantes. Por quê? Porque trata das nossas expectativas em relação ao que nós angariemos, seguindo ao Mestre. E essa expectativa é de acordo com os nossos anseios animais. Por quê? Porque nós temos a expectativa de, seguindo o Mestre, confessando o Mestre perante os homens, nós seremos privilegiados, nós seremos exaltados, nós seremos glorificados, que nós estaremos isentos de desafios, isentos de luta, isentos de tribulações, isentos de dificuldades. Ou seja, desde aquela época, Cristo, ciente disso, nos alertou: não vos cuideis. Ou seja, não ansiemos por esta paz, não ansiemos por isso. Essa expectativa, ela não é de acordo com o que obteremos do Mestre. Muito pelo contrário. Se nós continuarmos a leitura, no versículo 34, fala que: pois vim trazer dissensão entre o pai e o filho, a mãe e a filha. Então, a nossa expectativa é contrária àquilo que ele veio trazer. Porque esperamos, sendo levados pela nossa animosidade, isso. Esperamos que seja mais fácil, que seja ausente de desafios, mas não é isso que acontecerá. Inclusive, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial o item 16, ele fala, a espiritualidade amiga fala, que quando o Mestre nos disse nessa passagem, ele não quis dizer que nós iremos estar isentos desses desafios. Muito pelo contrário. Começa dizendo que ele está nos alertando que a doutrina cristã não se estabelecerá pacificamente. Ou seja, haverá lutas, haverá desafios. E também tem a ver com uma outra passagem também do nosso Mestre Jesus Cristo. Após ele ensinar a oração dominical, ele nos ensina que, para que nós não nos ansiemos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã bastará a si mesmo, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então não cabe a nós ansiarmos, não cabe a nós termos essa pressa pela resposta, essa ansiedade que muito está comum hoje em dia. Porque a gente está acostumado a querer as coisas momentaneamente, e não é assim que a banda toca, não é mesmo? Não é assim que iremos galgar a nossa evolução espiritual, a nossa elevação espiritual. Porque ela acontece paulatinamente. E o nosso Mestre, ele continua: pois não vim trazer a paz. De qual paz ele está falando? Será que essa paz é aquela que a buscamos quando observamos somente o lado material da nossa existência? Ou seja,
aquela paz onde nós teremos ela quando nós estivermos numa rede, em uma praia paradisíaca, livre do nosso amigo chato, do nosso colega chato, do nosso familiar que é dificultoso. Será qual paz que Ele, nosso Mestre Jesus Cristo, nos traz? Qual paz Ele veio como mensageiro nos trazer? Qual? E Ele, com sua infinita sabedoria, com sua infinita amorosidade e didática, Ele nos traz a paz que Ele veio trazer. Ele elucida a gente, Ele nos auxilia a refletir e tornar claro esse ensinamento. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Ele fala: eu vos deixo a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, essa paz, ela é essa que nós buscamos, sendo levados pela nossa animosidade? Não. É a paz inalterável. É a paz inabalável. É a paz que, em meio à dificuldade, em meio às tribulações, às turbulências, os temores do nosso dia a dia, em meio àquela situação no trânsito, quando alguém, nosso querido obsessor, ou eu diria nosso querido amigo menos afortunado, nos fecha no trânsito, quase que provoca acidente a nós. É a paz que não se alterará mediante essa situação. Ou, por exemplo, quando nós, em nossos afoitos, em nossos desejos menos elevados, nós desejamos que a pessoa fique doente quando ela nos faz raiva, que ela suma. Não nos importemos, não nos importando com as consequências desses desejos, em busca dessa paz frugal, dessa paz fugaz, dessa paz promíscua, dessa paz pífia. Não é isso, não é essa a paz que Jesus Cristo nos trará. Em outra passagem, ele também menciona qual paz ele nos trará. Em João 16, João capítulo 16, versículo 33, ele nos instrui que tenhais em mim paz, pois tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, ele fala para a gente ter paz nele. O que isso significa? Será que, por exemplo, quando Pedro foi convidado para andar sobre as águas, ele teve essa paz? Não. Ele se atemorizou, ele se afligiu, turbou o coração dele. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer é um caso do nosso querido amigo Chico. Um certo dia, estava aquela fila imensa, querendo atendimento com ele, aquela imensa fila cotidiana, rotineira. E beleza, teve a fila, chegou um rapaz, ficou na fila, esperou a vez dele e falou, e sacou uma arma. Ele falou assim: Chico, vou te matar. Imagina,
Você está lá trabalhando, tranquilo, está atendendo um, está atendendo outro. E aí chega alguém falando, vou te matar. E o pior é o outro lado também, que ficou na fila, horas e horas a fio, para fazer isso. Aí o que Chico fez? O Chico olhou para ele, naquela calmaria, naquela mansuetude, e falou, que seja feita a vontade de Deus. E neste momento, aquele ser, aquele espírito encarnado, estava possuído de tanta raiva a ponto de fazer isso, se desabou e chorou, como nunca tinha antes chorado. É essa a paz, é essa a confiança, é isso que Cristo nos veio nos trazer, para que esta paz se torne inalterável. Em um outro momento também, foi mencionado paz. Quando, pós-crucificação, os discípulos do Mestre estavam trancados, fecharam-se as portas, estavam no cômodo trancado, correndo, porque estavam sendo perseguidos, porque era esse o pensamento na época, que matou o líder, vão perseguir todos os demais. E neste momento, que os discípulos estavam as portas fechadas, escondidos, com medo, atemorizados, afligidos, que o nosso Mestre chega neles, materializa-se para eles e fala, a paz seja convosco. E não bastou ele falar só uma vez, porque os discípulos estavam tão aflitos que falou que não acreditavam. Porque meu mestre está aqui, ele está vivo. E isso desestabilizou eles. E surtiu neles várias dúvidas, várias incertezas, várias inseguranças. A fé deles estava abalada. E para ratificar a fé deles, para solidificar a fé dos discípulos, Jesus Cristo fala novamente, a paz seja convosco. Ou seja, neste momento, para os discípulos, aqueles que conviveram com o Mestre, aqueles que tiveram proximidade com Ele, que ouviram os ensinamentos, que estavam ali, que presenciaram os milagres, presenciou a água se tornar vinho, presenciou a cura do leproso, presenciou o cego de Bartimeu, que passou a ver. Estes mesmos discípulos estavam afligidos, estavam encolhidos, estavam temerosos, e precisou de Cristo falar duas vezes. É fácil essa paz? É fácil não nos ansiarmos pela paz? É fácil? Não. Mas é possível? Sim. Pois no Sermão do Monte não foi ensinado que não vos ansieis, pois pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A paz inalterável, ela virá, ela será inalterável em nós. E para que é essa paz? É para as lutas também, mas somente para isso? E no ensino ele continua, não vim trazer a paz,
mas a espada. Então a paz, ela não surgirá mediante as nossas fugas, mediante os nossos desejos, mediante as nossas animosidades. Não, porque não é essa a paz que Ele nos trouxe, mas sim a paz advinda da luta. Qual luta? A luta pelo aperfeiçoamento interno, pela elevação espiritual, pela tão famosa reforma íntima. Porque às vezes fugimos das nossas lutas, fugimos dos nossos desafios, fugimos dos nossos problemas. Mas a paz de Cristo, ela é inalterável. Ele falou, ele não disse: vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a paz que Ele nos deixa é para vencer o mundo. E o que significa o mundo? Significa o nosso materialismo, a nossa animosidade, as nossas reclamações, nossos desejos mais inferiores. E ele continua, mas a espada. E o que significa essa espada? Essa espada é aquela que Pedro utilizou para arrancar a orelha do soldado? Essa espada que Jesus Cristo nos trouxe e que em muitos momentos foi levada como se fosse a espada que Ele trouxe mesmo, erroneamente. Porque no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 64, tem um capítulo chamado Espada Simbólica. E essa espada simbólica é o que Ele veio nos trazer. É a espada simbólica para que nós cumpramos os nossos desafios de reforma íntima, das nossas lutas. Porque se fosse espada física, seria em relação ao outro, ao próximo, que é o que muitas das vezes nós fazemos. O problema é o meu trabalho, o problema é a minha família, é minha mãe, o problema é a pessoa que me fechou no trânsito. O problema é sempre o outro. Mas Jesus Cristo não nos convida a problematizar o outro, mas sim transformarmos, evoluirmos através da luta interna. E essa luta interna, ela não é fácil. Essa luta interna, ela não é simples. Assim como no item 16, que foi falado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, a doutrina cristã não se estabelecerá pacificamente e muito menos do dia para a noite. Posto que toda ideia grandiosa tende a ter uma força contrária tentando reprimir. Por isso que Cristo foi crucificado, porque buscava matar a ideia através do homem. Mas não é isso. Não é o fator externo que transformará, que nos fará transformar. É o interno. É nós vencermos as nossas lutas internas. Porque é para isso que nós estamos aqui. Devemos ir a Cristo para que nele encontremos a paz inalterável, a serenidade inalterável, para que nós consigamos fazer as nossas lutas, vencer as nossas lutas diárias,
burilarmos, crescermos. Espero que tenha contribuído de alguma forma, que para mim foi de imensa valia. Muito obrigado pela presença de todos.